Fala, queridos, a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Vai tudo bem com vocês? Queridos, nesta oportunidade nós vamos falar sobre a deidade de Jesus Cristo no livro do Apocalipse, ok? A deidade de Jesus Cristo ela não é ensinada apenas no livro do Apocalipse. Mas por que nós escolhemos o livro do Apocalipse? Vou justificar a escolha. De acordo com as testemunhas de Jeová, Jesus Cristo ele não é Deus, certo? Aliás, para ser mais preciso, ele é um Deus subalterno, é um Deus menor, é um Deus criado. Então, para as testemunhas de Jeová, o Deus incriado, o Deus eterno, o Deus todo-poderoso é o Pai, que eles chamam de Jeová. E Jesus Cristo é a primeira criação de Deus. Eles ainda identificam Jesus com o arcanjo Miguel. Então, as testemunhas de Jeová, eles dizem que Jesus Cristo é um Deus menor, é um Deus inferior. Então, no livro do Apocalipse, as testemunhas de Jeová, eles destacam que Jesus Cristo, ele jamais é apresentado como Deus. E sim como o Filho de Deus, como servo de Deus, como Cordeiro de Deus, enfim. Mas jamais o livro do Apocalipse apresenta a Jesus Cristo como sendo Deus. Ok? Então, para responder estas questões das testemunhas de Jeová, nós resolvemos fazer este vídeo para trazer uma resposta, por que não dizer uma refutação aos argumentos das testemunhas de Jeová. Afinal de contas, o livro do Apocalipse, ele apresenta ou não Jesus Cristo como o Deus Todo-Poderoso? O livro do Apocalipse, ele apresenta a Jesus como o Deus único, o Deus verdadeiro, o Deus Todo-Poderoso, ou apresenta apenas o Pai como o Deus Todo-Poderoso, como o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim? Diz o Senhor Deus, aquele que é e que era e que há de vir, o Todo-Poderoso. Estas palavras aqui que eu acabei de citar, que são de Apocalipse 1:8, será que apenas o Pai, ele é o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim? Será que apenas o Pai é o Senhor? Será que apenas o Pai é o Santo, é o verdadeiro? Ok? Todas estas perguntas nós vamos responder à luz da Bíblia Sagrada. Então vamos começar aqui por Apocalipse capítulo 1 e versículo 8. O que diz aqui? Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. Diz o Senhor, que é e que era e que há de vir, o Todo-Poderoso. Então, de acordo com as testemunhas de Jeová, e a bem da verdade, não só elas, mas a maioria dos intérpretes, eles veem aqui apenas o Pai. Eles dizem que está em foco apenas o Pai. Como este vídeo aqui, ele vai trazer uma refutação à doutrina das testemunhas de Jeová, então nós vamos focar mais aqui a questão das testemunhas de Jeová. As testemunhas de Jeová dizem que apenas o Pai é o Alfa e o Ômega. Apenas o Pai é o Deus Todo-Poderoso. Bom, a partir daqui nós vamos procurar outros versículos dentro do próprio livro do Apocalipse e vamos tentar provar, veja bem, eu estou usando a palavra vamos tentar provar e depois você vai nos dizer se provamos ou não provamos que Jesus Cristo é Deus. Se porventura, dentro do livro do Apocalipse, nós encontrarmos as mesmas palavras que são ditas aqui em Apocalipse 1:8 para o Pai, se nós encontrarmos sendo aplicadas ao Filho, então fica estabelecida a deidade plena do Filho. Fica então demonstrado, provado que o Filho é Deus. Se por outro lado, estas palavras, eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim, diz o Senhor Deus, aquele que é e que era e que há de vir, o Todo-Poderoso. Se estas palavras não forem encontradas sendo aplicadas ao Filho, então nós vamos concordar com as testemunhas de Jeová
que no livro do Apocalipse o Filho jamais é apresentado como Deus. Ok? Então vamos lá. Apocalipse 1:8 apresenta o Pai como sendo o Alfa e o Ômega. Certo? Ainda nós temos aqui em Apocalipse capítulo 21 e versículo 6. Ó. Eu vou ler do versículo 5 para você entender melhor. 21:5. E o que estava assentado sobre o trono disse: Eis que faço novas todas as coisas. E disse-me: Escreve, porque estas palavras são fiéis e verdadeiras. Então continua. E disse-me ainda: Está cumprido. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. A quem quer que tiver sede, de graça lhe darei da fonte da água da vida. Ora, o livro do Apocalipse mostra que o que está sentado no trono, quando você vai para o Apocalipse capítulo 4, você vê que é o Deus Todo-Poderoso, o Deus invisível, Deus grandioso, aquele de cuja presença fugiu o céu e a terra. Então, quem é que está sentado no trono? Vamos estabelecer aqui. Deus. Mas, digamos, as testemunhas de Jeová, eles focam no Pai. Então, vamos lá, vamos fazer esse jogo. O Apocalipse, no capítulo 21, versos 5 e 6, mostra o Pai sentado no trono. Em seguida, o mesmo Pai, ele diz assim, ó, eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. A quem quer, a quem quer que tiver sede, de graça lhe darei da água da vida. Então pronto. Que nós temos em Apocalipse 1:8 e Apocalipse 21:6, o Pai dizendo: Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. Certo? Agora vamos ver. Vamos começar daqui. Será que estas características Alfa e Ômega, elas são encontradas também no Filho? Porque se nós conseguirmos encontrar estas palavras Alfa e Ômega no Filho, então a partir daqui a gente já pode dizer que o Filho é Deus. E o Filho não é um Deus subalterno, não é um Deus menor, não é um Deus secundário. Não. Se nós encontrarmos estas mesmas palavras, eu sou o Alfa e o Ômega, em relação ao Filho, então nós temos que declarar que o Filho é Deus. Por que assim? Porque não existem, repito, não existem dois seres denominados Alfa e Ômega. Só existe um Alfa e Ômega, que é Deus. Logo, se o Pai se o Pai diz, eu sou o Alfa e o Ômega, e nós conseguimos encontrar estas mesmas palavras aplicadas ao Filho, logo, então, o Alfa e o Ômega são características divinas, inerentes ao Pai e ao Filho. Consequentemente, não podemos dizer que existem dois alfas e ômegas, mas apenas um alfa e um ômega. Por quê? Porque apenas existe um Deus. Ok? Então vamos aqui para Apocalipse capítulo 22 e versículo 13. Vamos lá. Apocalipse 22, 13. Apocalipse capítulo 22 e versículo 13. É o que diz aqui, ó. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim, o primeiro e o derradeiro. Estas palavras aqui, elas são aplicadas a Jesus Cristo. Mas aí você pode dizer, não, professor. Estas palavras são aplicadas ao Pai e não ao Filho. Será? Vamos ler um versículo antes aqui. Vamos ler quem é que está falando realmente aqui. Vamos lá. Versículo 12. E eis que cedo venho. E eis que cedo venho. Quem é que vem? Jesus Cristo. E o meu galardão está comigo para dar a cada um segundo a sua obra. E o mesmo que fala aqui no versículo 12, ele continua no versículo 13. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim, o primeiro e o derradeiro. Está bem aqui, meus irmãos. Quem é que vem?
é Jesus Cristo. É Jesus Cristo quem virá. E ele diz, eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim, o primeiro e o derradeiro. Então, a gente vê que as palavras alfa e ômega elas são aplicáveis ao Pai e ao Filho. Logo, o Filho é Deus com o Pai. Logo, o Filho é Deus. Ok? Vamos aqui. Em Apocalipse 1:8, também o Pai diz o princípio e o fim. Bom, quantos podem ser chamados de o princípio e o fim? Quantos? Ora, eu vou lhe dizer que apenas Deus é o princípio e o fim. Aqui nós perguntamos para as TJs. O Deus Pai, o Pai, ele é o princípio e o fim? Acreditamos que elas vão responder que sim. E agora nós perguntamos, e o Filho, ele é o princípio e o fim? A Bíblia diz que sim. Se o Pai é o princípio e o fim, e as mesmas características de divindade são aplicadas ao Filho, logo o Filho é Deus. Vamos voltar aqui para a passagem que fala de Jesus, Apocalipse 22:13. Eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim. Então, princípio e fim é uma característica divina do Pai e também do Filho. Logo, o Pai é Deus, o Filho é Deus. E não se trata de dois deuses, mas de características divinas inerentes ao Pai e ao Filho. Os dois são um Deus. Prestai bem atenção. O Pai e o Filho não são a mesma pessoa, não é uma só pessoa. Todavia, o Pai e o Filho constituem um só Deus. Ok, queridos? Vamos lá. O Filho, veja bem, em Apocalipse 1:17, vamos ler bem aqui o que diz aqui Apocalipse 1:17. É interessante isso aqui, ó. E eu, quando vi, caí a seus pés como morto. E ele pôs sobre mim a sua destra, dizendo, não temas, eu sou o primeiro e o último, ou o primeiro e o derradeiro. Quem é que está falando aqui? Obviamente, quem está falando aqui é o Filho, Jesus Cristo. Muito bem. Agora nós perguntamos, além de Jesus Cristo, ele está se declarando como eu sou o primeiro e o derradeiro, o primeiro e o último. Certo? Se ele é o primeiro e o último, logo depois dele e nem antes existe um primeiro e nem um último, fora de Jesus. Certo? Mas eu vou lhe mostrar aqui que estas palavras, o primeiro e o último, elas foram aplicadas a Jesus Cristo. O próprio Cristo diz, eu sou o primeiro e o último. Tá bem que ele diz mais aqui em Apocalipse 2:8. E são características divinas. Isso caracteriza Jesus como Deus, essa declaração dele quando ele diz, eu sou o primeiro e o último, o primeiro e o derradeiro, ele está dizendo, eu sou Deus. Apocalipse 2:8. E ao anjo da igreja em Esmirna escreve, isto diz o primeiro e o último, que foi morto e reviveu. Ora, queridos, aqui nós aproveitamos para dizer uma coisa. Quem foi que morreu e reviveu? Foi o Pai? Não. Foi o Espírito Santo? Não. Foi o Filho. Ok? Então, quando ele diz, eu sou o primeiro e o último, o que foi morto, mas reviveu, ele está não só se identificando como sendo Deus, porque ele diz, eu sou o primeiro e o último, como ele está dizendo também que é o mesmo que morreu e reviveu. Logo, nós temos em foco aqui o Filho, não a pessoa do Pai e nem a pessoa do Espírito Santo, mas única e exclusivamente a pessoa do Filho. Foi apenas o Filho que se encarnou. Foi apenas o Filho que morreu e ressuscitou. Isso não pode ser dito acerca do Pai e do Filho. Mas eu vou lhe mostrar que estas palavras, eu sou o primeiro e o derradeiro, o primeiro e o último, elas
denotam divindade. Eu vou lhe mostrar que estas mesmas palavras, eu sou o primeiro e o último, o primeiro e o derradeiro, elas caracterizam divindade. E isso também é aplicado ao Pai. Aqui nós vamos ter que pular um pouco para fora do livro do Apocalipse. Por exemplo, vamos ler aqui em Isaías 41:4. Isaías capítulo 41 e verso 4. O que Isaías diz? Quem operou e fez isto, chamando as gerações desde o princípio? Eu, Yahvé, o primeiro, e com os últimos eu mesmo. Então, quem é que está falando aqui? O Deus Todo-Poderoso. Quem é que está falando aqui? O Deus Todo-Poderoso, o Deus único, Yahvé. E ele diz, eu, o primeiro, e com os últimos eu mesmo. Ou seja, o que ele está dizendo? Eu sou o primeiro e o último. Lembre-se que Jesus diz, isto diz o primeiro e o último. Quando Jesus fala assim, ele está dizendo, isto diz Deus. Vamos aqui, Isaías 44:6, olha o que ele diz aqui. 44:6. Assim diz Yahvé, Rei de Israel, o seu Redentor, Yahvé dos exércitos, eu sou o primeiro e eu sou o último, e fora de mim não há Deus. Então vejam que estas palavras, eu sou o primeiro e eu sou o último, elas caracterizam divindade, elas são características de Deus. Então quando o Filho diz, eu sou o primeiro e eu sou o último, ele está dizendo, eu sou Deus. E estas mesmas palavras nós encontramos no Antigo Testamento aqui, referente ao Pai, a Deus. Logo, qual é a conclusão óbvia? É que o Filho é Deus. Mais do que isso, aqui assim diz Yahvé, Rei de Israel, o seu Redentor, Yahvé dos exércitos, eu sou o primeiro e eu sou o último, e fora de mim não há Deus. Então aqui a gente já quebra logo a tese das testemunhas de Jeová, dizer que Deus Pai é um Deus maior e o Filho é um Deus menor, um Deus subalterno. Não, não existe fora de Deus, não há outro Deus. Não há antes de Deus e nem depois de Deus nenhum outro Deus. Só existe um Deus. Só existe um Deus único e verdadeiro, Yahvé dos exércitos. Só existe um que se declara, eu sou o primeiro e o último. Logo, quando Jesus diz, eu sou o primeiro e o último, Jesus está dizendo que ele é o Deus que se manifestou no Antigo Testamento. Quando Jesus diz, isto diz o primeiro e o último, ele está nos remetendo aqui para Isaías capítulo 44 e versículo 6. Eu sou o primeiro e o último. De fora de mim não há Deus. Isaías, na verdade, Jesus ele está dizendo, eu sou aquele de Isaías 44:6. Eu sou aquele que, assim diz o Senhor, Rei de Israel, o seu Redentor, o Senhor dos exércitos. Então, o primeiro e o último é quem é o Senhor dos exércitos, é o Rei de Israel. Logo, Jesus Cristo, ele é Deus. Então, estamos mostrando aqui para você que o autor do Apocalipse mostrou para nós que Jesus Cristo, ele é Deus. O mesmo Deus do Antigo Testamento. Não é outro Deus. Para o autor do Apocalipse, para o vidente João, quando ele apresenta Jesus como Deus, ele não está apresentando Jesus como um Deus diferente do Antigo Testamento. Não. O Deus do livro do Apocalipse, o Deus de João, que é Jesus Cristo, é o mesmo Deus que aparece em Isaías 44, verso 6. Vamos aqui continuar mais um pouquinho Isaías. 48:12, é o que Isaías diz aqui. Dá-me ouvidos, ó Jacó, e tu, ó Israel, a quem chamei. Eu sou o mesmo, eu o primeiro, eu também o último. Quantos seres podem ser chamados o primeiro e o último? Apenas um. E este ser é Deus. Logo, as palavras o primeiro e o último, que se aplicam ao Pai, são também aplicadas ao Filho. Logo, nós temos aí um Deus único. Um Deus único.
O Pai é Deus e o Filho é Deus. Ok, queridos? Santo. Vamos aqui para Apocalipse capítulo 4:8. Vou lhe mostrar aqui que o Pai, ele se declara como o Santo. Pelo menos na adoração o Pai é declarado como Santo. Apocalipse 4:8. O que diz aqui, ó? E os 4 animais tinham cada um de per si 6 asas, e ao redor e por dentro estavam cheios de olhos, e não descansam nem de dia e nem de noite, dizendo: Santo, Santo é o Senhor Deus, o Todo-Poderoso, que eras e que é e que há de vir. Quem é que está em foco aqui? O Deus Todo-Poderoso. Lembre-se, para as testemunhas de Jeová, apenas Jeová, o Pai, é Deus Todo-Poderoso. O Filho não. Porém, este mesmo Deus Todo-Poderoso, que aqui é declarado aquele que era e que é e que há de vir, este mesmo Deus aqui, ele é declarado santo, santo, santo. Ou seja, apenas Deus é santo. Vamos ver aqui em Apocalipse capítulo 15. O que diz aqui, ó? Apocalipse 15, versículo 4. Quem te não temerá, ó Senhor, e não magnificará o teu nome, porque só tu és santo. Quantos santos existem? Olhando para Deus, apenas Deus é santo. Logo, quando diz, porque só tu és santo, por isso todas as nações virão e adorarão diante de ti, porque os teus juízos são manifestos. Aqui em Apocalipse 15:4 está em foco Deus, que vamos aqui dizer que está em foco o Pai, ok? Está em foco o Pai. E aqui é declarado que apenas o Pai é santo. Está bem aqui, Apocalipse capítulo 15 e verso 4 se declara aqui, ó. Quem te não temerá, ó Senhor, e não magnificará o teu nome? Porque só tu és santo, por isso todas as nações virão e adorarão diante de ti. Eu de antemão eu digo para vocês aqui que eu não tenho mais nenhuma dificuldade em ver aqui o Pai e o Filho. E vou lhe mostrar, mas vamos dizer que aqui seja o Pai. Ou seja, tá bom? O Pai aqui é declarado santo. Só tu és santo. Pois bem, só que aqui em Apocalipse 3:7, eu quero ler aqui para os senhores, o que se diz aqui acerca do Filho. Apocalipse 3:7. E ao anjo da igreja que está em Filadélfia escreve: Isto diz o santo, o verdadeiro, o que tem a chave de Davi, o que abre e ninguém fecha, e fecha e ninguém abre. O que diz? Isto diz o santo. Então lá em Apocalipse 15:4 diz que só Deus é santo. Mas Jesus Cristo aqui, ele é declarado santo. Ok? Jesus Cristo, ele também é declarado santo. Agora eu pergunto, em termos divinos, quantos santos existem? Lá em Apocalipse 15:4 se declara que o Pai é santo, é o único. Mas aqui em Apocalipse 3:7 Jesus diz, isto diz o que é santo. Então, existem dois seres com a santidade absoluta, com a santidade eterna, porque quando ele diz, porque só tu és santo, ele está falando da sua santidade divina, ok? De sua santidade absoluta. E não da mesma santidade que nós temos, mas da santidade de Deus. E a santidade de Deus é uma santidade absoluta, eterna, divina. Então, neste sentido, apenas um ser é o santo, que é Deus. Logo, quando Jesus, em Apocalipse 3:7 diz, isto diz o santo, você sabe o que ele está dizendo? Isto fala Deus. Jesus Cristo, ele está se apresentando como Deus. Apocalipse 6:10, vamos ver o que diz aqui. Apocalipse 6:10. Ok. E clamaram com grande voz, dizendo, até quando, ó verdadeiro e santo dominador, não julgas e vingas o nosso sangue dos que habitam sobre a terra? Aqui quem é o santo dominador?
é Deus. Mas aqui os mártires estão clamando para o Pai ou para o Filho? Eu digo para vocês que os mártires estão clamando para o Santo e Dominador. E estas características são características apenas de Deus, Santo e Dominador. E essas características nós encontramos no Pai e no Filho. Logo aqui eu posso lhe dizer que os mártires, eles estão clamando, pedindo por vingança. Estão se dirigindo a Deus, ao Pai e ao mesmo tempo ao Filho. Ok, queridos? Vamos lá. O princípio, o Apocalipse 1:8, vou citar mais uma vez. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. Diz o Senhor Deus, aquele que é e quer e que há de vir, o Todo-Poderoso. Lá em Apocalipse 21:6 nós temos a mesma coisa. Ó, Apocalipse 21:6. O que diz aqui? Disse-me, mas está cumprido. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. Tá bom? Mostrei anteriormente que aqui quem está falando é o Pai, ok? É o Pai. Então, o princípio e o fim. Mas vamos lá. Será que nós podemos encontrar nas páginas do livro do Apocalipse Jesus Cristo sendo chamado de o princípio e o fim? Porque se encontrarmos, então Jesus Cristo ele é Deus igual ao Pai. Ok? Se encontrarmos Jesus dizendo eu sou o princípio e o fim, então fica aqui provado mais uma vez que Jesus Cristo é Deus com o Pai e igual ao Pai. Deus eterno, Deus santo, Deus bendito eternamente, com o Pai igual ao Pai. Apocalipse 22:13. O que diz aqui? Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim, o primeiro e o derradeiro. Eu já mostrei ainda agora esta passagem. Só você ler no versículo 12, quem está falando? Está falando daquele que diz, eis que cedo venho, e o meu galardão está comigo para dar a cada um segundo as suas obras. E aí ele continua, eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim, o primeiro e o derradeiro. Então, em Apocalipse 22:13, de forma inequívoca, quem está falando aqui como o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim, é Jesus Cristo. Existem dois princípios e fim? Não. Só existe um ser, que é chamado o princípio e o fim, o Alfa e o Ômega. É Deus. Logo, se nós encontramos essas palavras, o princípio e o fim, aplicadas ao Pai, e depois nós encontramos aqui em Apocalipse 22:13, aplicados ao Filho, isso prova o quê? Que o Pai e o Filho formam um único Deus. Repito, o Pai invisível, eterno, criador de todas as coisas, que nunca experimentou a morte, que nunca se encarnou, certo? Que nunca pisou aqui na terra, que nunca se fez homem, ele forma um Deus único com o Filho, com um Deus que se encarnou, ok? Com um Deus que pisou na terra, com um Deus que foi crucificado. Logo, o Pai e o Filho, os dois, são chamados de o princípio e o fim, o Alfa e o Ômega. Então, o que João está mostrando claramente é que Jesus é Deus. Ok, queridos? Jesus também ele é chamado de Rei dos Reis. Apocalipse 17:14. Olha o que diz aqui, ó. Apocalipse 17:14. Apocalipse 17:14. Estes combaterão contra o Cordeiro, e o Cordeiro os vencerá, porque é o Senhor dos Senhores, o Rei dos Reis. O que mais nós temos? Apocalipse 19:16. E no manto e na sua coxa tem escrito este nome, Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Aqui Jesus Cristo ele é apresentado como Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Eu quero lembrar que estas prerrogativas, elas são prerrogativas divinas. Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, quando aplicadas a Deus, elas são prerrogativas divinas, ok? Repito, elas são, quando aplicadas ao Pai, elas são prerrogativas divinas. Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, ok? Ora, e nós podemos encontrar
o Pai sendo chamado de o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores? Podemos. Vamos aqui para Daniel, capítulo 2. Aqui nós vamos para fora do livro do Apocalipse. Vamos aqui começar com Deuteronômio 10:17. Deuteronômio 10:17. Pois o Senhor, vosso Deus, é o Deus dos deuses e o Senhor dos senhores, o Deus grande, poderoso e terrível, que não faz acepção de pessoas, nem aceita recompensas. Quem é que está em foco aqui? Deus, o Pai. Mas veja que estas mesmas palavras, Deus dos deuses, o Senhor dos senhores, elas são aplicadas ao Filho. Logo, o que o Filho é? Ele é Deus. Se o Pai é o Deus dos deuses e o Senhor dos senhores, e o Filho também é Deus dos deuses, Senhor dos senhores e Rei dos reis, logo o Filho é Deus igual ao Pai. Não um Deus subalterno, não um Deus menor, não um Deus inferior, mas é Deus com o Pai e no Pai. Vou dizer uma coisa aqui para vocês. O Pai não é Deus sem o Filho. E o Filho não é Deus sem o Pai. Repito, não existe divindade no Pai sem o Filho, assim como não existe divindade no Filho sem o Pai. O Pai é Deus no Filho e o Filho é Deus no Pai. Provas? Jesus disse: Filipe, há tanto tempo estou convosco e não me tendes conhecido. Não crês que eu estou no Pai? Divindade. Quando Jesus diz eu estou no Pai, ele está falando da sua conexão divina com o Pai. E que o Pai, o ser divino, está em mim, o homem. Percebeu? Então, o Pai, ele é Deus no Filho e o Filho é Deus no Pai. O Pai não é nada sem o Filho e nem o Filho é nada sem o Pai. Não existe o Pai sem o Filho, assim como não existe o Filho sem o Pai. O Pai só é Pai porque tem o Filho, e o Filho só é Filho porque tem o Pai. Logo, o Pai está no Filho e o Filho está no Pai. O Filho está no Pai e o Pai está no Filho. Logo, nós temos aí um Deus eterno. Ok, queridos? 1 Timóteo 6,15, olha o que diz aqui. 1 Timóteo 6,15. 1 Timóteo 6,15. Olha esta declaração de Paulo aqui, muito interessante. Versículo 14. Que guardes este mandamento sem mácula e repreensão até a aparição de nosso Senhor Jesus Cristo, a qual aparição a seu tempo mostrará o bem-aventurado e único poderoso Senhor, Rei dos reis e Senhor dos senhores. Quantos reis dos reis e Senhor dos senhores existem? 2? Não, apenas um. Então, quem é que está em foco aqui? Nestas palavras, Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, quem é que está em foco? O Pai e o Filho. Ora, se não existem dois seres chamados Rei dos Reis e Senhor dos Senhores com uma conotação divina, se não existem dois seres eternos, se não existem dois Reis dos Reis e Senhor dos Senhores, logo nós temos que entender que Paulo aqui ele está falando do Pai e do Filho ao mesmo tempo, a qual, a seu tempo, mostrará o bem-aventurado e o único poderoso, ao Senhor. Aqui Paulo diz, ao único poderoso Senhor. Para Paulo só existe um Senhor. Este único Senhor, ele é Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Então nós estamos vendo aqui o Pai e o Filho ao mesmo tempo, ok? Daniel 2,47, eu quero ler aqui para você. Ó. Daniel 2,47. O que Daniel diz aqui acerca de Deus, o Pai? Acerca de Deus. 2,47. Respondeu o rei a Daniel e disse, certamente o vosso Deus é Deus dos deuses e o Senhor dos reis e o revelador dos segredos, pois pudeste revelar este segredo. Então aqui o Deus de Daniel ele é chamado o Deus dos deuses, o Rei dos reis, o revelador dos segredos. Então estas características, irmãos, Rei dos reis, Deus dos deuses, Senhor dos senhores, aplicadas ao Pai,
a Deus, elas são aplicadas também ao Filho. Logo, o Filho é Deus, não tem como negar. Agora vamos finalizar este vídeo dizendo o seguinte, Apocalipse 22, 6. Olha o que nós temos aqui. Ó. Apocalipse capítulo 22 e versículo 6. 22, 6. Ó. Diz-me, estas palavras são fiéis e verdadeiras. O Senhor, o Deus dos santos profetas, enviou seu anjo para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer. Quem foi que enviou o seu anjo? Deus, o Senhor, o Deus dos profetas. Ok? O Senhor, o Deus dos profetas, enviou o seu anjo. Lembre-se aqui, ó. Aqui nós temos o Deus dos profetas, o Senhor, enviando o seu anjo. Agora eu vou lhe mostrar como este mesmo anjo, que é chamado o anjo do Senhor, o anjo do Deus dos profetas, do Senhor dos profetas, este mesmo anjo, ele também é chamado de o anjo de Jesus Cristo. Ó. Apocalipse 22, 16. Estamos no mesmo capítulo, diga-se de passagem. Eu, Jesus, enviei o meu anjo para vos testificar estas coisas nas igrejas. Eu sou a raiz e a geração de Davi, a resplandecente estrela da manhã. Apocalipse 1 diz, revelação de Jesus Cristo, a qual Deus lhe deu, para mostrar as coisas que em breve devem acontecer, e que por meio de seu anjo, as revelou, as notificou à igreja. Eu vou ler aqui, para não ter nenhum errado. Apocalipse capítulo 1, verso 1. Revelação de Jesus Cristo, a qual Deus lhe deu, para mostrar aos seus servos as coisas que brevemente devem acontecer, e pelo seu anjo as enviou e as notificou a João, seu servo. Então nós vemos que o anjo de Deus é o mesmo anjo de Jesus Cristo. O anjo que foi enviado por Deus foi enviado por Jesus Cristo. Logo, Jesus Cristo, ele é Deus. Ok, meu irmão? Jesus Cristo, ele é Deus. Agora eu quero ler para você aqui, para finalizarmos de fato, Apocalipse 1:11. E aqui eu quero lembrar que eu estou lendo aqui o Novo Testamento de Nosso Senhor Jesus Cristo, traduzido em português por João Ferreira de Almeida, edição corrigida e revisada, fiel ao texto original. Atente bem para isso. Apocalipse 1:11, que dizia, eu sou o Alfa e o Ômega, o primeiro e o derradeiro. O que vês, escreve no livro, e envia as 7 igrejas que estão na Ásia, a Éfeso, a Esmirna, a Pérgamo, a Tiatira, a Sardes, a Filadélfia e a Laodiceia. Quem é aqui que está falando aqui, queridos? É o Pai? Não, é o Filho. É o Filho quem aqui é chamado de Alfa e Ômega. Eu sou o Alfa e o Ômega, o primeiro e o derradeiro. É o Filho quem está falando. Mas aí, os nossos críticos, né? A crítica textual, que eu não estou sendo contrário, ela vai observar que estas palavras aqui, eu sou o Alfa e o Ômega, elas não existem nos originais. Não, mas não é bem assim. Eu vou ler aqui um comentário do Dr. Russell Norman Champlin sobre estas palavras. Ó. O que Champlin diz? Novo Testamento interpretado versículo a versículo por Russell Norman Champlin, PhD, volume 6, página 378. Olha o que ele diz sobre estas palavras. Ó. O prefácio a este versículo, eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim, aparece nos manuscritos P e posteriores, mas é omitido pelos manuscritos Aleph AC 046 e por várias versões e pais da igreja. Isso serve de evidência esmagadora contra a sua autenticidade. Além disso, se essas palavras fossem genuínas, não haveria razão por que qualquer escriba subsequente as tivesse omitido. Deus Pai é chamado de o Alfa e o Ômega em Apocalipse 8. Cristo é assim chamado em Apocalipse 22, 13. Pelo que o título pertence a ambos. Está bem aqui, queridos. Aqui é uma nota textual, uma variante textual que comentada aqui pelo Dr. Russell Norman Champlin. Mas aqui, Champlin está dizendo que não existe nos manuscritos gregos, não. Ele está dizendo que nos manuscritos antigos, mais antigos, não existe, mas é o que ele diz, ó. O prefácio a este versículo, eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim, aparece nos manuscritos P
e posteriores, mas é omitido pelos manuscritos Aleph, AC e 046 e por várias versões, e por várias versões e pais da igreja. Logo, o que o Dr. Champlin está dizendo é que estas palavras, eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim, em Apocalipse 1:11, elas existem em certos manuscritos gregos. Ok? Então eu quero lhe dizer que elas são tão válidas quanto o que nós lemos em Apocalipse 1:8. Ok? E mesmo que elas não existissem, eu já deixei provado aqui, no meu estudo aqui, que o Filho, ele é Deus em tudo igual ao Pai. O Filho, ele é o alfa e o ômega, ele é o primeiro, ele é o princípio e o fim, ok? Ele é Deus com o Pai. Eu lembrei aqui de uma coisa bem aqui, antes de a gente fechar aqui. Deixa eu ver bem aqui, pronto, eu tenho bem aqui, ó. Eu fiz um pequeno estudo aqui, Apocalipse, capítulo, vamos ver aqui. Apocalipse, capítulo, bem aqui, ó. Bem aqui em Apocalipse 3:14, é o que Cristo diz, ó. E ao anjo da igreja em Laodiceia escreve, ao anjo da igreja em Laodiceia escreve, estas coisas diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Ó, esta expressão aqui, ó, o princípio da criação de Deus, estas palavras, o princípio da criação de Deus, isto não está dizendo que Jesus é a primeira criação de Deus. Não. Quando ele diz, isto diz o princípio da criação de Deus, ele não está dizendo que ele é a primeira criatura de Deus, conforme de forma equivocada ensinam os testemunhas ou as testemunhas de Jeová. Não. Quando Jesus diz, isto diz o princípio da criação de Deus, a palavra princípio no grego é arque. Entendeu? Arque. Arque é diferente de protótokos. Ok? Arque, que significa origem, princípio, começo. Enquanto que protótokos significa primeiro. O primeiro de uma série. Protótipo significa primeiro, primogênito, enquanto que arque significa origem, início. Ok? Há diferença entre eu dizer eu sou a origem, eu sou o início, para eu sou o primeiro. Há uma diferença. Jesus, presta atenção, ele não diz eu sou o primeiro da criação de Deus, mas eu sou a origem da criação de Deus, a arque da criação de Deus. Ora, nós vemos lá em Filo, vê Filo Decálogo, capítulo 12, certo? Ó, vê, ó, Filo Decálogo, capítulo 12. Aí você vê também em Sonhos 1, capítulo 25. Lá em Filo, você vai encontrar Filo dizendo que Deus, o Eterno, ele é a arque da criação, ou seja, ele é o princípio da criação. É interessante que também Flávio Joséfos, ele também diz que Deus, ele é o princípio e o meio e o fim de todas as coisas. Então entenda, esta expressão, a arque da criação de Deus, denota divindade. Quando Jesus diz, isto diz o princípio da criação de Deus, ele está dizendo, isto diz Deus. Porque estas palavras, a arque da criação de Deus, ou o princípio da criação de Deus, elas são aplicáveis também ao Deus Todo-Poderoso, ao Pai, nos escritos de Filo e nos escritos de Flávio Joséfos. Ok? Então, que fique isto bem claro. É uma interpretação equivocada das testemunhas de Jeová, entender que quando Jesus diz, isto diz o princípio da criação de Deus, que Jesus está dizendo que ele é o primeiro da criação de Deus. Eu quero levar apenas, eu lembrei aqui de Colossenses. Olha o que Colossenses aqui diz sobre a questão. Filipenses, Colossenses,
Vamos ver, capítulo 1. O que diz aqui, ó. Capítulo 1, versículo 15. Ó. Este é a imagem do Deus invisível, ó, o primogênito de toda a criação. Ó. A palavra primogênito de toda a criação, que é o primogênito aqui é protótokos, ok? Ó, Jesus, ele é o primogênito de toda a criação. Mas em que sentido? Quando Jesus morre e ressuscita, na ressurreição de Cristo nasce uma nova criação. Então, na nova criação, Jesus é o primogênito. Ouçam bem, quando ele diz o primogênito da criação de Deus, entenda que quando Jesus ressuscita, ele é o primogênito da nova criação, da criação eterna. Toda a criação que existe, ela será extinguida na ressurreição de Cristo. Cristo é o princípio de uma nova criação. Ele é o princípio da criação de Deus, ok? Então ele é o protótokos. Mas ele não é só isso, ok? Que Paulo declara. Este é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Aí prossegue Paulo, pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e na terra, e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, sejam principados, sejam potestades, tudo foi criado por meio dele e para ele. Agora versículo 17. Ele é antes de todas as coisas, nele tudo subsiste. Versículo 18. Ó. Ele é a cabeça do corpo da igreja. Ele é o primogênito, ele é o princípio. Ó. Ele é o princípio. A palavra princípio aqui no grego é arque, a mesma que nós encontramos em Apocalipse 3,14, quando ele diz, isto diz o princípio da criação de Deus, ou seja, arque, a origem, o início da criação de Deus. Então aqui Jesus é declarado por Paulo como o princípio de tudo. Ó. Ele é a cabeça do corpo da igreja, ele é o princípio. E não só ele é o princípio, mas ele é o primogênito de entre os mortos. Então, eu quero deixar bem claro que Jesus Cristo, antes de ele ser o primogênito da criação de Deus, ou melhor, antes de ele ser o primogênito, sim, da criação, ou primogênito dentre os mortos, ele é o princípio da criação. Então, Paulo ele declara aqui Jesus Cristo não só como o primogênito, no grego protótokos, mas também como a arque, a origem, o princípio. Então, princípio e origem são coisas diferentes, ok? Princípio e origem, ou melhor, princípio e primogênito são coisas diferentes. Princípio e origem é uma coisa. Agora, primogênito é outra coisa. Primogênito está dentro da criação. Ok? Quando Jesus diz eu sou o primogênito, ele está se incluindo entre a criação, mas diga-se de passagem, da nova criação, a criação de Deus, a partir da ressurreição de Cristo. Enquanto que princípio, ele está se incluindo na divindade. Na verdade, Jesus, quando ele diz eu sou o princípio da criação de Deus, e quando Paulo mostra Jesus como o princípio, está dizendo que Jesus Cristo é Deus, porque nele subsiste todas as coisas. Ok, queridos? Eu terminei um pouco pulando para fora do livro do Apocalipse, mas acredito que contribuiu. Que Deus em Cristo nos guarde e nos abençoe agora e para todos sempre. Amém.